Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. De início, eu gostaria de agradecer a honra de dar essa palestra sobre essa data, que foi ontem, dia 31 de outubro, sobre um evento, talvez, de pouco outros eventos na história ocidental da humanidade tenha tido uma magnitude tão grande quanto a Reforma Protestante. Em que pese nos nossos dias, essa data da Reforma Protestante, ela sofrer uma concorrência, que é o Dia das Bruxas, o Halloween, mas nós, como Igreja do Senhor, nós devemos, mais do que nunca, lembrar dessa data, saber o significado desta data e saber a relevância desta data para cada um de nós. Porque, mesmo hoje, Igreja do século 21, o movimento histórico que nós chamamos, a história chama de Reforma Protestante, é de extrema importância para nós hoje. Só para ilustrar o que eu vou falar nesta noite, eu gostaria de fazer uma pergunta que nós depois vamos retomar ela, mas eu gostaria de fazer logo de início. Dentre os irmãos que estão aqui, levante a mão aquele que fala e escreve latim, mesmo que seja o latim vulgar. Levante a mão, por gentileza. Quem fala e escreve latim. Só tem a irmã Eduarda ali, a irmã Eduarda fala latim, graças a Deus. Irmãos, se não fosse a Reforma Protestante, a Bíblia que nós temos seria um objeto de luxo para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Esse irmão, o João Ferreira de Almeida, que está bem no início das nossas Bíblias, que a maioria de nós nem sabe quem é esse rapaz, deve ter nascido ontem. Ele é fruto da Reforma Protestante. Ele foi o primeiro homem, o servo de Deus, que Deus usou para traduzir a Bíblia das línguas originais, ou seja, do hebraico e do grego, para o português. Então, a nossa Bíblia que nós temos, a nossa versão da nossa Bíblia que temos, ela é fruto da Reforma Protestante. Assim como todas as outras que surgiram em alemão, em inglês, em espanhol, todas elas nasceram a partir desse movimento que é a Reforma Protestante, que ontem completou 503 anos. E foi um movimento, irmãos, que envolveu muita gente deu seu sangue, literalmente falando, para que esse movimento pudesse existir. Antes de nós passarmos para os slides, eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem bíblica, está em primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu pedi para o Espírito Santo que Ele me desse uma palavra que corroborasse aquilo que nós vamos falar hoje. E o Espírito me deu essa passagem, muito conhecida dos irmãos, extremamente conhecida, está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Nós vamos ler do 30 até o 33. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então
arrumou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Graças a Deus. Irmãos, dá para fazer um paralelo entre a Reforma Protestante, que ocorreu 503 anos atrás, e essa passagem bíblica, pois a Bíblia ela nos mostra que Deus usou Elias para restaurar o culto a Israel. O culto de Israel ao Deus Todo-Poderoso estava destruído por conta de Acabe e Jezabel. Mudaram o culto ao Deus Todo-Poderoso para Baal. Mas Deus levantou Elias. E a Bíblia aqui nessa passagem, uma das primeiras coisas que Elias fez foi restaurar o altar. Quando os reformadores, eles começaram esse movimento, e nós vamos falar um pouco sobre Martinho Lutero, mas lembre-se, não foi só Martinho Lutero que estava envolvido na reforma, foram vários homens e várias mulheres, alguns anônimos, mas a maioria perseguidos, a maioria deram a vida para que esse despertar da igreja, essa renovação da igreja chegasse a existir. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos falar sobre a definição de reforma protestante. A reforma protestante, de forma bastante acadêmica, é isso aí que está escrito no slide. Deixa eu tirar aqui. Então, a reforma protestante é um movimento que revitalizou a igreja cristã ocidental. Irmãos, inicialmente, Martinho Lutero, ele não queria criar o que a Igreja Católica chama de cisma, que é uma divisão. Ele queria exatamente fazer o que Elias fez aqui em Primeiros Reis. Ele queria restaurar o culto aos moldes cristãos. Só que a igreja na época era a entidade, a Igreja Católica na época, era a entidade mais poderosa da Europa, de toda a Europa, e não só mais poderosa financeiramente e politicamente, mas extremamente corrupta. Para os irmãos terem uma pequena ideia do que eu estou falando, muita gente diz, o Brasil é um país muito corrupto. Verdade. Mas para nós sermos iguais à Igreja Católica do século XVI, nós temos que piorar muito. Piorar ainda é muito. Era a entidade mais corrupta que existia, provavelmente, na face da terra naquele período. Ainda hoje é uma entidade extremamente rica, mas não se compara ao período que Martinho Lutero ele vai viver, ele vai ver. Então, seu legado não foi somente doutrinário, mas político, social e cultural. E eu não só diria político, social e cultural. Ele foi também econômico, ele foi religioso, ele foi filosófico. Por isso que eu disse no início que poucos movimentos históricos na história da humanidade foi tão abrangente quanto a Reforma Protestante. Bom, que marca a data inicial da Reforma? 31 de outubro de 1517. 2017 fez 500 anos. Ontem nós fizemos 503 anos. Mas o que marcou isso foi exatamente o seguinte. Martinho Lutero ele começou a reclamar de uma coisa chamada indulgência. Eu coloquei ali a palavra indulgência grifado. Essa é uma palavra importantíssima para a nossa palestra de hoje à noite. Em que sentido, irmãos? No sentido de que Martinho Lutero, ele era um padre, ele era um monge católico, e que ele começou a ver que muitas coisas dentro da Igreja Católica não estavam de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque ele conhecia a Bíblia, não da versão latina, que era mais comum para quem sabia ler latim, por isso que eu perguntei aos irmãos, e para quem, as pouquíssimas pessoas que sabiam ler, pelo menos.
Então, por isso que a Bíblia, na época de Martim Lutero, era um artigo de extremo luxo. Pouquíssimas pessoas tinham. Então, Martim Lutero, Deus começou a trabalhar na mente dele, fazendo com que ele visse duas coisas. Primeiro, a corrupção da igreja, o afastamento dela dos princípios da palavra, e também ele achava que cada ser humano, cada pessoa que se dizia cristão, ele deveria conhecer a palavra, ele deveria conhecer o texto da Bíblia. Se nós temos hoje uma Bíblia, mesmo que literalmente de cabeceira nas nossas casas, agradeçamos ao movimento da Reforma Protestante. Porque é o seguinte, o marco inicial é ali, publicação das 95 teses contra a Igreja Católica. Na verdade, não era exatamente contra a Igreja Católica. Como Martim Lutero era um estudante da Bíblia, ele conhecia bastante a palavra, ele vai fazer 95 teses e vai fazer uma coisa que ninguém tinha coragem na época, que era chegar na porta de uma igreja católica e afixar na porta dessa igreja as 95 teses, que é de um lugar chamado Wittenberg, na Alemanha. E uma dessas 95, aí a igreja de Wittenberg, só faltando aqui, uma das 95, eu coloquei aí, é a tese 52, que ele vê: vã a confiança na salvação por meio de cartas de indulgência. Isso aí foi um dos principais meios da Igreja Católica se corromper. E foi uma das medidas em que Martim Lutero mais bateu para início do movimento da Reforma Protestante. Quando nós falamos, e a fim de que os irmãos não fiquem apenas nas palavras, no abstracionismo das palavras, a igreja de Wittenberg é aquela igreja, é uma igreja que hoje ela é um ponto turístico do norte da Alemanha. Wittenberg é uma cidade ao norte da Alemanha, e por conta do movimento da Reforma Protestante, a Alemanha, religiosamente falando, é fácil você identificar. Norte, majoritariamente evangélico. Sul, majoritariamente católico. E uma coisa importante, nem todo mundo gosta, mas por que nós somos chamados de protestantes? Para os meios acadêmicos, e esse termo está mudando um pouco, está virando evangélico, mas ainda é utilizado principalmente por aqueles católicos mais tradicionais. Exatamente por conta disso aqui, Nas portas dessa igreja, posteriormente, foi as 95 teses de Martim Lutero, elas foram fundidas em bronze e colocadas nas portas dessa igreja, para nunca mais ninguém ficar sem conhecer as 95 teses de Martim Lutero. Aquilo que vai dar o marco inicial da Reforma Protestante. Mas, irmão, começou com o Martim Lutero? Não. Teve outros que tentaram, foram mortos, incrivelmente, foram mortos pela Igreja Católica. Tem um ponto da nossa palestra que nós vamos falar sobre o perigo, naquela época, na Idade Média, de você tentar traduzir a Bíblia. Existia um perigo de morte para você tentar traduzir a Bíblia, porque a igreja ela não permitia. Quem matava essas pessoas que queriam traduzir a Bíblia era exatamente a Igreja Católica. Pode passar. Está aí uma das figuras mais conhecidas do alemão Martim Lutero, ou como eles gostam de falar, Martin Luther. Martim Lutero, como eu falei, ele era um padre inicialmente. Ele não tinha intenção de romper, de cismar a igreja. Ele não tinha essa intenção. Mas o Papa da época, que era uma das famílias mais corruptas da história, que era um Borgia, ele falou: não, negativo. Se você não se desculpar por isso que você escreveu, a gente vai ir e vai te excomungar e vamos te matar, queimar na fogueira. Só que na época
um príncipe da Saxônia, que é uma região da Alemanha, ele protege Martinho Lutero e não deixa ninguém chegar perto dele. Aí a partir daí começa a tradução da Bíblia para o alemão, lá na Alemanha. Contra o que ele e os demais reformadores lutaram? Duas coisas basicamente: contra a corrupção da Igreja Católica, contra a venda de indulgências. Os irmãos lembram que anteriormente eu sublinhei a palavra indulgência. E o que seria indulgência? Indulgência basicamente era um certificado que a Igreja Católica vendia para a pessoa em duas situações: se você estava em pecado, ou se uma pessoa morria e você queria que a pessoa saísse do purgatório e fosse para o céu. Aí você dava um dinheiro para a igreja te dava um certificado que aquela pessoa tinha sido salva. Indulgência é isso. Até hoje, por exemplo, no catolicismo existe a doutrina das indulgências, diferente da época de Martinho Lutero. Mas basicamente é isso: a pessoa cometeu um pecado, qualquer que fosse a natureza do pecado, ia lá para o padre: olha, eu pequei, pega 1000 aqui. Aí o padre: beleza, pega aqui o perdão da igreja, está perdoado, e você esquece essa conversa. Ou então: meu parente morreu, acaba era ruim, deve estar no purgatório, coisa e tal, o purgatório não existe, mas deve estar no purgatório e eu quero que ele vá para o céu. Passa 10.000 para cá que ele vai para o céu agora. Indulgência é isso. A grosso modo, indulgência é isso. Então, a Reforma Protestante, ela lutava contra isso. Por isso que algumas partes das 95 teses de Lutero, a palavra indulgência vai estar lá em uma das teses. Sempre vai estar lá em algumas das teses. Dentre as 95, pelo menos 40, tem lá ele falando das indulgências. Porque era um objeto de corrupção. Era você vender salvação. E isso era algo normal em toda a Europa. E Lutero, lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, diz: não, a salvação vem pela fé, a salvação vem pela graça do Senhor, a salvação vem através de Jesus, somente ela. E somente Ele pode salvar o homem. Mas para a igreja, por conta dos dogmas e da tradição, a igreja católica, medieval principalmente, ela acabou por abandonar os princípios evangélicos, os princípios da palavra de Deus. O que é que ele fez após a publicação das 95 teses? Ele traduziu a Bíblia dos originais, grego e hebraico, para o alemão, que era algo. E não só isso, com o descobrimento da imprensa, da máquina impressora de Gutenberg, a Bíblia ela vai ser o primeiro livro a ser produzido em massa. Então, não vai ser somente uma pessoa erudita que tinha um conhecimento de grego, de hebraico, de latim, que vai poder ter a palavra de Deus. Agora, absolutamente, qualquer pessoa que soubesse ler, ela ia poder verificar o que estava na Bíblia, verificar aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Então, isso aí foi um dos, na minha concepção, um dos maiores legados que esse homem deixou para a humanidade. Esse tipo de pensamento. Castigo para quem ousava traduzir a Bíblia: fogueira. Martinho Lutero, ele só não morreu de logo, como eu disse, porque ele foi protegido por um príncipe alemão, que na época tinha muita força política, então ele não permitiu que ninguém tocasse nele. Até porque esse príncipe ele gostava bastante de Martinho Lutero, por ele ser um homem inteligente de fato, mas quem não tinha essa proteção morreu. Antes mesmo de Martinho Lutero, por exemplo, e eu volto a reafirmar aqui, nas nossas escolas, quando o professor de história vai falar sobre a reforma, parece que a reforma é só naquele período, não aconteceu nada antes.
Sendo que antes da reforma existiam homens e mulheres que tiveram o mesmo pensamento de Martim Lutero. 100 anos antes de Martim Lutero já existiam pessoas que eram padres, inclusive, que diziam: não, esse negócio de indulgência está errado. Esse negócio de somente um grupo de pessoas ter acesso à Bíblia está errado. Tem que ser para todo mundo. Um deles que foi queimado foi esse rapaz aqui. Ele é Jan Hus. Ele era, se fosse hoje, ele seria da República Tcheca. Ele era um padre que depois foi excomungado da igreja. Por quê? Porque ele tinha exatamente o mesmo tipo de pensamento de Martim Lutero, só que mais de 100 anos antes de Lutero, ainda no século XIV, da Idade Média. Então, Jan Hus, ele vai brigar contra as indulgências, ele vai brigar contra a corrupção na igreja e vai ser queimado na fogueira. Ele vai ser morto, porque ele ousou traduzir uma Bíblia dos textos originais, hebraico e grego, para o tcheco, que era a língua do país de origem dele. Então, o que é que a igreja vai fazer? Vai queimá-lo. O que é um paradoxo, parece uma coisa que não se encaixa. Como é que uma igreja cristã, que se diz cristã, queima pessoas que querem traduzir a Bíblia? Mas aconteceu, irmãos. Aconteceu, e não foi só com uma pessoa. Por exemplo, o nosso João Ferreira de Almeida, o tradutor das nossas Bíblias, ele só não morreu porque ele correu para a Holanda. Porque se ele tivesse ficado em Portugal, ele seria queimado como herege. Só não morreu logo porque correu para a Holanda, que era o país que já era um país protestante quando ele começou a traduzir a Bíblia para o português. Outro que morreu porque tentou traduzir a Bíblia para o inglês, John Tyndale. O William Tyndale, ele tentava traduzir a Bíblia para o inglês. Ele foi perseguido na Inglaterra. Ele fugiu para o continente europeu, para o continente mesmo europeu. Foi perseguido. Ele conseguiu traduzir uma grande parte da Bíblia, mas ele foi traído por uma pessoa que se apresentou como amigo dele e foi entregue nas mãos do arcebispo da Antuérpia, que fica na Bélgica. Foi queimado na fogueira, porque traduziu a Bíblia. Esse, irmãos, é o ambiente em que a reforma protestante começa. Crentes, pessoas que queriam seguir a palavra de Deus, sendo perseguidas, sendo massacradas, sendo totalmente vigiadas por conta do seu desejo de ter a palavra de Deus consigo. Está aí uma figura medieval, como as pessoas normalmente eram sacrificadas, e isso só 500 anos atrás. Para a história, está bem ali na esquina, praticamente. Então, isso era durante o período da Reforma Protestante, foi algo comum, extremamente comum. Qual o legado da Reforma Protestante para a humanidade? Como eu falei, irmãos, a Reforma Protestante, ela vai ter uma abrangência gigantesca, tanto no campo religioso, mas também no campo político, no campo do direito, no campo da economia, no campo da sociologia, e por aí vai. Então, os princípios da liberdade de expressão, liberdade religiosa, os princípios de liberdade que estão consagrados em quase todas as constituições, quer de países que são majoritariamente católicos, como é o Brasil, quer de países majoritariamente evangélicos, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Noruega, todos eles se baseiam nesse princípio, nessa busca de liberdade. Antes da Reforma Protestante, ninguém falava em liberdade. Ninguém falava em liberdade. Embora algumas pessoas digam: não, mas esses princípios eles nascem na Revolução Francesa. Não, eles nascem na Reforma Protestante. Eles começam a ter os seus primeiros passos na Reforma Protestante. Porque um dos grandes avanços que
por exemplo, a reforma ela vai dar nos países que são considerados evangélicos, os países escandinavos principalmente, Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia, exatamente a liberdade, a ideia de liberdade, a ideia de liberdade de expressão, a ideia de uma liberdade de culto religioso, mesmo que você não fosse evangélico, mas lá você tinha liberdade de professar sua fé, com pouca ou nenhuma perseguição. E até hoje é assim. A Holanda, por exemplo, se tornou um país pequeno, muito pequeno, na linha do mar, no nível do mar, mas se tornou, e ainda hoje é, um dos países mais ricos do mundo, por conta de ter abraçado desde o início, de ter dado guarida desde o início a reformadores. Um pensamento avante do tempo deles. Como eu falei, esse pensamento de liberdade, ele só vai começar a se propagar na França, na Espanha, em Portugal, no Brasil, depois da Revolução Francesa. Nada antes disso. Enquanto que nos países que abraçaram a reforma protestante, já havia acontecido pelo menos 200 anos. 200 anos antes, eles já tinham esse pensamento. Outra coisa, Estado laico. Muita gente fica, Estado laico. Nós temos, hoje no Brasil existe um debate sobre o que é o Estado laico. O Estado laico, em linhas gerais, é o Estado sem uma religião definida, em linhas gerais. O que é uma regra no nosso mundo ocidental, Brasil, Estados Unidos, Canadá, América Latina todinha, Europa, Estado laico. Os estados não têm uma religião específica. Esse tipo de pensamento também vem da Reforma Protestante. Porque eles eram exatamente perseguidos pelo Estado, o Estado católico. Os reis eram católicos, então, se os reis eles não seguissem os ditames do Papa, os reis católicos, eles iam se sentir deslegitimizados, eles não iam se sentir legítimos. Então, eles ficavam com medo do poder da Igreja Católica e acabavam, por consequência, tornando a Igreja a religião oficial. Por exemplo, que no Brasil, nós tivemos uma religião oficial. O Brasil era católico, oficialmente, religiosamente falando, até a proclamação da República. O Brasil tinha uma religião oficial. Com a proclamação da República, o Brasil deixa de ter uma religião oficial. Por isso é que, durante muitos anos, padres, eles comandavam cemitérios. Crente não podia ser enterrado em cemitério, porque os padres comandavam. Porque a igreja tinha esse poder político. Coisa que em outros países não existia. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um país mais ou menos da idade do Brasil, ele vai ser colonizado inicialmente por pessoas que eram evangélicas, que eram crentes, que estavam sendo perseguidas na Inglaterra. Nos Estados Unidos, por exemplo, um dos princípios basilares da Constituição é liberdade. Outro princípio basilar da Constituição dos Estados Unidos e das leis em geral é Estado laico. Os Estados Unidos representam, no seu início, tudo isso aí, Tudo isso aí está representado nos princípios dos Estados Unidos. Mesma idade do Brasil praticamente. Diferença muito pouca. Mas liberdade, Estado laico e projeto de alfabetização em massa. Os irmãos que são professores sabem que é uma chaga no Brasil ainda o analfabetismo. É um elemento de tristeza para nós. Por exemplo, aqui em Timon, eu fiz uma pesquisa, isso já está com um bom tempo. Mais ou menos 17 mil pessoas entre 12 anos e 30 anos são analfabetas no Brasil, aqui em Timon. O Brasil tem mais ou menos 17% da população analfabeta. Nós temos 200 milhões de pessoas. Aí você calcula aí 17%. É muita gente. Dá quase 30 milhões de pessoas. Pessoas que não sabem ler no século XXI.
o analfabetismo em países que abraçaram o protestantismo, ele é praticamente extinto há 200 anos atrás. Nós estamos há 200 anos atrás de Inglaterra, Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Estados Unidos. Nós estamos atrás desse povo todo. Pelo menos há 200 anos nesse campo. Então, para os irmãos ver que o legado da reforma para a humanidade, da reforma protestante para a humanidade, é muito grande. É muito grande. Aquilo que para nós é comum e é essencial hoje, ele foi alcançado há 503 anos atrás. Foi começado a se buscar 503 anos atrás. A relevância da reforma protestante para os nossos dias. 3 pontos principais foram essenciais para a reforma protestante. O primeiro, a centralidade da Escritura. Para você ter centralidade da Escritura, da Bíblia, Escritura, leia-se Bíblia. Primeira coisa, você tem que traduzi-la para a sua língua materna. Segundo, você tem que ter pessoas que saibam ler. Então, os reformadores, eles tiveram essa percepção. O irmão Luiz Carlos não está inventando a roda aqui, não. Eles, 500 anos atrás, já sabiam, vamos publicar muitas Bíblias, mas também vamos ensinar as pessoas a ler. Não vai ficar somente uma pessoa falando em latim e o restante só dizendo amém. Porque no latim era só o que as pessoas sabiam repetir, o amém, no final. Não, vamos primeiro prevalência sobre a Escritura, da Escritura. Vamos ver se está realmente de acordo com a Escritura. Você tem que saber ler. Tem que conhecer a Bíblia. Segunda coisa, justificação pela fé. Como nós falamos, vamos retornar aqui à ideia das indulgências. Você errou, você pagava e supostamente você tinha o perdão dos seus pecados. Ou seja, a Igreja Católica estava retirando Jesus do papel de Salvador. Era a Igreja que concedia a salvação. Nada mais errado, nada mais errado. Por isso que o elemento principal era justificação pela fé. E como é que eles chegaram a isso? Martim Lutero, ele era um estudante da Bíblia e ele considerava a epístola de Romanos uma espécie de resumão da Bíblia. Ele diz, olha, os evangelhos, a Bíblia todinha, ela pode ser resumida em Romanos. Porque Romanos está falando exatamente da justificação pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eles já pregavam isso há 503 anos atrás. Então eles consideravam que a justificação, como nós consideramos, ela só vem através da fé em quem? No Senhor Jesus Cristo, somente. O sacerdócio de todos os crentes. Irmãos, como de uma forma geral, o culto católico, a missa, ela é um tanto performática. Em que sentido? No sentido de que ela é rígida. Ela é rígida. Então, a estrutura da Igreja Católica também é rígida, extremamente rígida. Então, para você ter a salvação, você ter a comunhão, você tem que precisar de um sacerdote. Só que os reformadores disseram, não, de jeito nenhum. Cada indivíduo, cada crente, uma vez que a salvação ela é individual, cada um de nós é sacerdote da sua própria vida. É sacerdote da sua própria vida. Então, esse princípio era uma coisa extremamente avançada para quem vivia 503 anos atrás, porque estava acostumado a ouvir que você tinha que se confessar para o padre e o padre ele tinha que te absolver. Ou seja, o padre ele tomava mais uma vez o lugar de quem? De Jesus. Ele estava tomando o lugar de Jesus. E quando os reformadores disseram, não, cada crente é seu sacerdote, a igreja católica, não, está errado.
Mas a Bíblia diz que é assim. Cada um de nós é o sacerdote da sua própria vida. Eu falei anteriormente o legado da reforma para a sociedade de uma forma geral. Os princípios da liberdade que hoje são consagrados na Constituição, nas leis do Brasil e de vários outros países. A questão do Estado laico, que também é consagrado na legislação de vários países. A liberdade religiosa que nós temos aqui, por exemplo, de não ser invadidos por ninguém e ter a nossa paz perturbada por ninguém, por conta da liberdade que nos é garantido por lei. Mas também a reforma ela não ficou só nesses campos. Por exemplo, para nós, como igreja do século 21, também vai ter um impacto importante. Um impacto muito importante. Primeiro, impacto. Revitalização do projeto missionário da igreja. A Igreja Católica, da Idade Média até a Idade Moderna, que quando começa a Reforma Protestante, a forma mais básica de projeto missionário eram as cruzadas. O que era cruzada, irmão? Era algo muito simples. Por exemplo, teve na Europa a Cruzada do Báltico, ali mais ou menos em 1300. O que era a cruzada? Existia um povo que não era cristão, então eu mando um exército para lá. Esse exército chega e diz: e aí, vai se converter ou não? Se as pessoas dissessem não, mata. Isso era uma cruzada. A cruzada medieval era isso. Vai lá, por exemplo, nós falamos sobre Jan Hus, que foi aquele rapaz, um dos rapazes foi queimado na fogueira. Os adeptos de Hus, que eram chamados hussitas, eles também sofreram uma cruzada católica. Foram lá na República, no que hoje é a República Tcheca, e disseram: ei, pessoal, vai voltar para a igreja ou não? Como eles disseram não, mata todo mundo. O projeto missionário era basicamente isso. Por quê? Porque a igreja deixou de ser igreja e se tornou um ente político. Então, como eu tenho uma força, como eu tenho o poderio militar, o poderio político, eu posso ir lá e te obrigar a ser aquilo que eu quero. Era isso que a Igreja Católica, naquela época, estava fazendo. Então, a partir da Reforma Protestante, o Evangelho, ele vai começar a se espalhar. Ele vai começar a chegar em lugares que antes não chegava. Passou 1500 anos só ali no entorno da Europa. Nada mais. Por isso é que, durante esses 1300, 1200 anos, mais ou menos, o islamismo ele ocupou ali o Oriente Médio, ocupou todo o norte da África, enquanto esse período de não projeto missionário foi executado pela Igreja Católica. Então, onde antes havia comunidades cristãs antigas, o Islã chegou e dominou tudo. Isso aí você tirou de onde, irmão? Do livro de história. É só ler um livro de história que você vai ver. De 700 depois de Cristo até mais ou menos 1500, só deu Islã no norte da África, no Oriente Médio e na Europa Oriental. Por quê? Porque a igreja ela não tinha mais interesse de levar o Evangelho, a Igreja Católica. A partir de 1503, esse desejo missionário ele foi renovado. Graças a Deus. Graças a Deus. Se Deus não tivesse escancarado essa porta, é provável que nós hoje não estaríamos aqui. Muito provável. É provável que hoje o Evangelho estaria penando muito mais ainda para alcançar vidas. Abriu as portas para o movimento pentecostal, cumprindo a profecia de Joel. Joel 2:28. Irmãos, com o avanço missionário, naturalmente, aquilo que se havia esquecido durante mais de 1000 anos, tal ponto que, por exemplo, a própria história, ela
ela chama a Idade Média de quê? Idade das Trevas. Exatamente por conta desses fatores. Então, a partir daí, o Evangelho ele vai começar a chegar em lugares que não chegava. Por exemplo, vou voltar aqui para o nosso irmão que traduziu aqui a nossa Bíblia, o João Ferreira de Almeida. Ele vai morrer fazendo a obra missionária na Indonésia. Ele era português e vai fazer a obra missionária em 1600 na Indonésia, fazendo a obra missionária. Ou seja, era um lugar que antes não se imaginava que o Evangelho chegaria. E chegou. E chegou. Então, no início do século XX, nos Estados Unidos, se marca o cumprimento disso aí, o cumprimento dessa promessa de Joel. Eu creio que quando os judeus liam essa passagem de Joel, eles ficavam meio sem entender. Porque, na verdade, a gente entende hoje que essa passagem de Joel 2:28, ela é para nós, que estamos nos últimos dias. É para a igreja. E essa porta foi aberta exatamente há 503 anos atrás. Agora uma coisa, irmãos, que para finalizar, uma última coisa que a Reforma Protestante ela nos deixou. Os 5 solas. Irmão, que é isso? Sola de sapato? Não. Sola é uma palavra latina que é somente. E a Reforma Protestante ela se baseou em 5 somentes. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente glória a Deus. Esse é o princípio da Reforma Protestante. Se você fosse pegar, me dá um resumão da Reforma Protestante, no seu aspecto religioso, está ali. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, somente glória a Deus. Isso, inclusive, é um manual para nós identificarmos se determinada igreja, determinada entidade que se diz cristã, ela é realmente cristã. Somente a graça que guia vocês, somente a fé, somente Cristo que guia vocês, somente as Escrituras, somente glória a Deus. Se não estiver dentro desse padrão, não é cristão, é evangélico. Pode ser outra coisa, mas não cristão evangélico. Então, a Reforma Protestante, ela vai dar esses instrumentos que nós devemos conhecer. Como eu disse, nós temos que agradecer a Deus pela liderança da igreja ter lembrado desse período, lembrado dessa data, porque muitos de nós crentes que somos frutos da Reforma Protestante, nós não conhecemos a história dessa reforma, de como ela se deu, o seu legado, tanto para a igreja atual, como para a humanidade de uma forma geral. Então, graças a Deus que houve esse movimento, e não é só aqui na congregação Lírio Suave, mas também em várias outras congregações da Assembleia de Deus Testemunho está tendo esse trabalho, e isso é motivo de nós agradecermos a Deus. Então, irmãos, eu gostaria mais uma vez de agradecer a atenção dos irmãos. Os irmãos ficaram bem antenados, muito obrigado. Mas o meu desejo mesmo é que os princípios da reforma estejam a todos os dias e a cada momento em nossos corações, pois se faz necessário estarmos sempre avivados, estarmos sempre buscando aqueles 5 somentes ali que a Reforma Protestante ela popularizou. Que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado. Meus irmãos, foi bastante enriquecedor esse relato, de fato uma palestra. Deus há de recompensar nosso irmão Luiz Carlos. O homem ele faz planos, mas quem decide é Deus.
Talvez Martim Lutero, ele não fosse ensinado pelos seus pais. Na verdade, a história diz que seus pais não queriam nem que ele fosse padre, eram ricos, mas ele insistiu. Ele talvez não tinha essa expectativa quando jovem de fazer o que fez e gerar esse marco. Eu digo isso porque talvez também o irmão Luiz Carlos não pensava de estar aqui hoje. Ele tinha outro plano, mas como Deus usou ele e nos trouxe esse ensino, essa história, e eu sei que Deus há de lhe recompensar grandiosamente, porque o que nós aprendemos hoje, de fato, recapitulamos, aqueles que já conhecem, é de grande valia. A gente não pode esquecer nunca desses históricos. Tem algo na história de Martim Lutero que me chama muito a atenção. Conta que ele, na aflição, porque tem a pressão psicológica, ele protestar não era algo simples, era arriscando a vida. E ele, enclausurado, deixou a barba crescer, ficou todo diferente para ninguém reconhecer, quando da tradução da Bíblia. Um dia ele teve a manifestação, viu na verdade a manifestação de Satanás. Satanás aparece a ele e diz: agora quer dizer que você é o certinho. Aí ele listou os pecados dele tudinho. Saiu listando. Aí ele perguntou para Satanás: tem mais? Tem. E Satanás dizendo: mais. Aí ele disse: tem mais? Tem. Aí citava mais um. Ele perguntou: tem mais? Tem mais não. Ele disse: pô, o sangue de Jesus já lavou tudo isso aí, não tenho mais nenhum disso aí, estou livre de todos eles. Mas esse era o contexto de então da Igreja Católica. Meu avô, saudoso Sebastião Colasso, ele foi o primeiro pastor em Matões, mas foi apedrejado muitas vezes por uma questão cultural. Hoje já há um novo entendimento, graças a Deus por isso. Eu penso que logo nós estamos sendo acompanhados pelas redes sociais, haverá uma outra reforma na Igreja Católica. A gente está vendo um certo sincretismo com o secularismo, um tanto maior porque já tem, e logo penso que vai ter outro Lutero. Quando eu estava no treinamento para pastor, aí houve uma pergunta que foi difícil para nós lá. Perguntaram o seguinte, pastor Raifran Batista: alguém da Igreja Católica vai ser salvo? Aí é só Jesus quem salva, ninguém pode condenar ninguém. Mas aí um argumentou: e Lutero não era de lá? A questão que não faz é ficar, que Deus me perdoe, mas eu quero que todos vão para o céu. Mas quem quer ir para o céu mesmo, ele toma um outro rumo. Mas veio lá de dentro, estava lá dentro, emaranhado lá dentro, saiu. A gente diz isso não é para afrontar os nossos irmãos católicos, é tão somente para falar a verdade, para dizer que é somente as Escrituras. Até mesmo no meio evangélico parece haver a necessidade de uma reforma. Recentemente a gente foi bombardeado aí por uma informação de que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas o que Martim Lutero disse foi que é somente as Escrituras. Tem uma história que conta de um padre sobre as indulgências. Ele, vendendo as indulgências, saía de cidade, na verdade em vilas, entregando o certificado e também recebendo os recursos. E ele chegou já quase na última vila e com muito recurso já acumulado, e alguém ficou observando. Aí disse: eu vou já perguntar para ele se eu posso pedir perdão pelo pecado que eu vou cometer amanhã. Aí chegou para ele, aí disse: padre, o senhor pode me vender uma indulgência para um pecado que eu vou cometer amanhã? Disse: não, meu filho, isso não pode não, é só para o pecado que você cometeu se já morreu. Mas ele disse: eu dou aqui essas moedas de prata. Disse: não, mas eu dou umas de ouro aqui. Está bom, você está querendo, então eu vou lhe dar o seu certificado. Aí deu o certificado. No outro dia, o padre foi embora, cheio dos recursos, e quando no caminho aquele homem vai, assalta o padre, pega o recurso dele todinho. O padre diz: você vai para o inferno, você está roubando. Disse: não vou não, já paguei já. Paguei. Meus irmãos, alguém sabe cantar aquela canção Castelo Forte, de Martim Lutero, aqui na congregação? A irmã moça sabe? Irmã moça,
Se a senhora desejar, cante aqui juntamente com toda a igreja, de autoria, ela está ali, é de autoria.